Olá, eu sou Elton Laude e começa agora mais um Politicando, que toda semana traz alguns pontos e contrapontos do meio político. Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo. Antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante, sempre com seriedade e profissionalismo. O Eco trouxe em primeira mão na edição do último sábado os detalhes sobre o impasse entre Ministério Público e Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, que impede o início das atividades da Guarda Civil Municipal. Está com sede pronta, viaturas equipadas, armamento comprado, fardas confeccionadas e equipe treinada, mas não pode ir às ruas, já que a contratação dos profissionais está impedida. O motivo é uma ação civil pública movida pela promotoria local contra a Prefeitura Municipal e o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social, responsável pela realização do concurso público visando a contratação de 23 profissionais para a GCM. O MP pleiteia a nulidade do processo seletivo, questionando a limitação de idade dos candidatos e a proporção da distribuição das vagas entre homens e mulheres. Sobre a delimitação de idade máxima de 35 anos para a participação no concurso público, os promotores entendem que a aptidão dos candidatos deveria ser avaliada unicamente por meio de testes físicos e por si só bastariam como comprovação ou não da capacidade de cada um para o exercício da função. Eles entendem que a barreira etária é inconstitucional e age no sentido de limitar a concorrência. No que compete à distribuição das vagas, a alegação é que ao destinar 18 postos para homens e 5 para mulheres, visando a contratação de 23 pessoas, o edital que deveria garantir um mínimo de 25% das vagas a candidatas do sexo feminino, delimitou este percentual como máximo, vedando o ingresso de mais mulheres, mesmo se eventualmente alguma candidata estivesse à frente de um homem na classificação. A partir da solicitação dos promotores Débora Orsi Dutra e Neander Antônio Sanches, o juiz Mário Ramos dos Santos, titular da 2ª Vara Local, concedeu uma liminar suspendendo as nomeações dos aprovados até o final do processo, o que significa que antes do julgamento do caso, que pode ou não determinar a anulação do concurso público, a população não contará com a GCM nas ruas, a menos que haja um acordo. É o que tenta a Prefeitura Municipal, que mesmo alegando que a formação do edital seguiu modelos existentes e consolidados em outras cidades, se dispôs a firmar um termo de ajustamento de conduta com o MP, se comprometendo a promover as devidas alterações a partir da 2ª etapa de contratações, previstas para o início do ano que vem. Mas, por enquanto, não houve consenso entre as partes. E, diante da repercussão, esperava-se que o assunto fosse foco da Câmara Municipal na sessão da segunda-feira, dia 14, visto que vereadores já estavam cientes do assunto desde a semana anterior, quando houve uma reunião com o prefeito Anderson Prado de Lima, do DEM, o presidente Jucimário Cerqueira dos Santos, o Bibaia, do Podemos, até já havia adiantado que faria uma moção de apelo ao judiciário em busca de uma solução. No entanto, a pauta não trouxe nada e os nobres parlamentares não proferiram uma palavra sequer sobre a relevante questão. Ao invés disso, o que se viu e ouviu foi um amontoado de barbaridades sobre a pandemia do novo coronavírus, outro assunto de extrema importância, porém abordado de uma forma no mínimo absurda em algumas salas, principalmente do vice-presidente Nardelli da Silva, do DEM. Em um discurso acalorado direcionado aos profissionais que definem as estratégias de enfrentamento à pandemia, Nardelli, que se autodenomina como vereador da saúde, se apresentou como portador da solução para a maior crise sanitária da história recente, atribuindo as altas taxas de ocupação hospitalar e as dezenas de mortes registradas na cidade a falhas no protocolo adotado na rede pública de saúde.
após contrair o novo coronavírus, garantiu que teve a vida salva pelos medicamentos que recebeu em consultório particular, mas que não são fornecidos a quem recorre ao Sistema Único de Saúde, citando vitaminas, corticoide, anti-inflamatório e anticoagulante, que para ele estão logo abaixo de Deus e deveriam ser distribuídos indiscriminadamente, mas não são porque os médicos não têm autonomia. Entre diversas críticas, também disse que o poder público tem sido inconsequente e incapaz, deixando a desejar em relação às informações à população, e deveria ser orientada sobre como se portar diante de um colapso. Indo além no discurso, destacou que quem ignorar o que ele diz será conivente com a situação, e para completar, ressaltou que o vírus não é tão mortal quanto estão pregando, só precisa ser tratado. Procurado pelo Politicando, o secretário de Saúde, Ricardo Conte Barbeiro, se mostrou incomodado com o discurso, mas foi contido ao rebater o vereador, afirmando que todo médico tem total autonomia para prescrever os medicamentos que julgar necessário, inclusive os citados. Frisou que tudo depende da avaliação do profissional que estudou anos para isso e trata cada caso com a devida singularidade como deve ser. Também consultado, o interlocutor que acompanha de perto o enfrentamento à pandemia não poupou críticas e rasgou o verbo ao comentar o ocorrido. Disse que o discurso de Nardelli é carregado da ignorância de alguém que, sem o mínimo conhecimento técnico, se baseia em uma experiência pessoal e, como na maioria dos pacientes, sem maiores complicações, para propor uma fórmula mágica contra o vírus. Já um experiente médico que atua na linha de frente, que pediu para não ser identificado, questionado sobre a distribuição dos medicamentos citados, como forma de evitar o agravamento dos quadros clínicos e, consequentemente, reduzir a ocupação hospitalar, afirmou categoricamente que, sem evidências que comprovem a eficácia de qualquer tipo de tratamento, isso seria como jogar dinheiro público pelo ralo. Considerações à parte, cabe pontuar aqui que, diferentemente do que citou o vice-presidente do Legislativo, o vírus é sim muito mortal, só não vê quem não quer. Porém, a forma mais efetiva de combatê-lo é muito mais simples do que parece, e não está em nenhum receituário médico. Basta atenção aos protocolos que visam frear a disseminação, que, convenhamos, está tão em falta quanto o bom senso. Por hoje eu fico por aqui. Continue ligado em nossas plataformas digitais e antes de sair, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Ainda não é inscrito em nosso canal? Clique aqui embaixo e não se esqueça de ativar as notificações para ser informado sobre novas publicações. Até a próxima, um abraço!